Saudações gamers, o meu nome é Johnny Retro do canal Retro Raider e eu estou de volta ao Café Mais Geek para um novo episódio de Mais Retro. Ora bem, o que é que temos aqui? Temos aqui muitas minis, não destas minis, estas minis, consolas minis. É verdade, este pequeno fenómeno que a Nintendo começou em 2016 com o lançamento da NES Mini foi um sucesso incrível no mundo inteiro e obviamente que despertou toda esta trend. Mais tarde tivemos a Super Nintendo Mini e claro, outras marcas decidiram lançar as suas consolas para este mercado, como a Sega com a Mega Drive Mini e aqui a Sony com a PlayStation Mini. Estas são talvez as mais icónicas, mas toda a gente molhou o dedo neste poço. Tivemos também a PC Engine ou a TurboGrafx, tivemos a Neo Geo Mini, tivemos também o Commodore 64 Mini. 2021 este tema começou a abrandar um pouco, não há muito pessoal neste momento a falar das consolas Mini, também não parece que vão haver novos lançamentos no futuro, pelo menos para já. Mas eu decidi trazer este tópico hoje aqui para o Café Mais Geek, para o Mais Retro, porque na minha opinião eu acho que ainda há algumas consolas que mereciam uma versão Mini. Em primeiro lugar, deixem-me já esclarecer aqui uma coisa. Isto não tem nada a ver com o hardware original, ok? Nada a ver. Jogar nestas consolas é uma experiência completamente diferente do que jogar no hardware original ou jogar num emulador de PC ou até mesmo num Raspberry Pi. Na minha opinião, isto é algo em que eu acredito, é algo que eu defendo. Eu acho que a melhor abordagem é retirarmos o melhor de todos os mundos que tivermos à nossa disponibilidade. O hardware original vai buscar mais aquele feel, bom, o feel original, obviamente, mas vai também tocar ali um pouco na nostalgia. Os emuladores de PC são extremamente convenientes, são também ferramentas de trabalho, no meu caso, enquanto youtuber, para capturar gameplay. Claro que depois dá para fazer também aqueles tweaks e optimizar os jogos ainda mais. Quem souber mexer, os Raspberry Pis podem ser projetos extremamente interessantes. Eu pessoalmente adoro as consolas Mini porque acaba por ser o melhor dos dois mundos combinados, porque de alguma maneira são consolas oficiais, portanto são consolas licenciadas pelas próprias marcas. Os comandos de qualquer uma delas são muito fiéis originais. As consolas também, só que obviamente em versão Mini. E claro que depois, bom, isto é algo que as marcas não precisam de saber, mas também não parece que elas se importem muito, é que estes são ótimos sistemas de emulação e obviamente que a maior parte do pessoal que comprou as consolas Mini acabou por dar um hack, não é? E meter mais ROMs dentro destes sistemas. Ora, tendo isto tudo em conta, tendo em conta que eu pessoalmente sou mais ligado às consolas do que computadores e novamente que sou um fã das consolas Mini e também um grande adepto de emulação, eu acho que há alguns sistemas que, na minha opinião, mereciam um destaque, ou mereciam uma representação neste maravilhoso mundo das consolas Mini. E hoje vou trazer três sistemas para vocês. O primeiro, bom, isto vai parecer um pouco contraditório porque não é uma consola, é um computador. Um computador 16 bits da Commodore que marcou muito o final da década de 80 e também a primeira metade da década de 90. Estou a falar, claro, do Commodore Amiga. Tivemos sim uma versão Mini do Commodore 64, para falar a verdade até tivemos duas variantes. E no que toca a essa geração lá está de computadores ou de microcomputadores de 8 bits, na altura eu acho que cada um destes sistemas ou cada uma destas máquinas fazia ou trazia algo diferente, eram sistemas bastante únicos. Isto se compararmos, por exemplo, o Amstrad CPC ou a família de 8 bits da Atari, dos computadores da Atari, os ZX Spectrum, claro, e também o Commodore 64, mas quando se entra para o mundo dos computadores 16 bits, computadores mais potentes, se estivermos a comparar, por exemplo, um Atari ST com um Commodore Amiga, eu acho que o Commodore Amiga marcou mais, principalmente aqui na Europa. Ora, eu nunca tive contacto com o Commodore Amiga, joguei apenas alguns ROMs, lá está, em emuladores de PC, portanto, porque é que eu adorava ver uma versão Mini deste mítico computador? Lá está, porque na minha opinião essa também outra vantagem destas consolas, é que são ferramentas perfeitas, ou é hardware perfeito, para um ponto de partida para quem não conhece um certo sistema, no meu caso o Commodore Amiga. Nos dias de hoje podemos comprar o hardware e jogar no hardware original, claro que sim, mas o Commodore Amiga é um sistema um pouco complexo de se começar a colecionar se estivermos a falar, claro, novamente do hardware original. Há muitos modelos, há alguma incompatibilidade, não podemos esquecer que o formato, a mídia do Commodore Amiga, estamos a falar de disquetes, o que quer dizer que é muito provável que mesmo que comprem, por exemplo, jogos selados em disquetes, há uma boa hipótese desses jogos nem sequer rodarem, nem sequer funcionarem. Depois, claro que não é assim muito intuitivo de escolher o hardware, porque afinal estamos a falar de um computador, não estamos a falar de uma consola. Pode substituir as drivers, podemos meter mais memória, podemos fazer ali alguns tweaks, alguns hacks, podemos também meter ou optimizar o computador para correr os jogos através de uma pen. Mas na verdade é preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso também algum conhecimento para podermos mexer nas entranhas deste hardware antigo.
E claro, acaba por não sair muito barato, não é? Enquanto que se tivéssemos um Commodore Amiga Mini, iríamos ter um sistema já pronto, já optimizado para setups modernos, para uma televisão moderna de HD, e certamente iríamos ter uma biblioteca recheada de bons títulos para podermos jogar. É realmente um computador com uma biblioteca incrível, principalmente para quem gosta de 16 bits. Os gráficos do Commodore Amiga são lindíssimos, o som é absolutamente delicioso. Tivemos muitos exclusivos, tivemos muitos ports, alguns deles de consolas que até tinham versões melhores na Commodore Amiga. Tivemos ports de arcades, perfeitos também. E na minha opinião seria um sistema mini brutal para dar a conhecer aquilo que se jogava nos computadores, novamente, no final da década de 80 e inícios da década de 90. Portanto, um Commodore Amiga Mini era um sistema que eu adorava ver. Ora, número 2, mas para a geração 32 bits. A Sega fez um excelente trabalho aqui com a Mega Drive Mini. Eu acho que a Mega Drive Mini é das melhores minis de sempre. Na era 32 bits o que é que tivemos? Tivemos, claro, a icónica Sega Saturn. E eu adorava ver uma versão mini da Saturn. Há quem diga que esta geração foi o início do declínio da Sega. Eu pessoalmente discordo disso totalmente. Em primeiro lugar porque eu acho que a Sega nunca teve em declínio, muito honestamente. O que eu acho é que a Sega na altura, nos anos 90, fez algumas más escolhas de marketing ou teve algumas abordagens de marketing que não foram muito felizes. O hardware também comparado com outros sistemas, se calhar tinha ali algumas imperfeições, mas isso obviamente vai também depender do sistema que tivemos a falar em concreto. Mas uma coisa é certa, em termos de software, a Sega foi e continua a ser incrível. E para mim sempre foi isso que definiu a Sega. Foi o software, os jogos. E é verdade que a PlayStation 1 dominou essa geração, mas durante muito tempo, principalmente aqui em Portugal, a Sega Saturn dominava o mercado. Claro, também fruto da herança deixada pela mítica e icónica Mega Drive, mas a Sega Saturn continua a ser até os dias de hoje um sistema com uma biblioteca muito interessante. Portanto, o porquê? Porquê é que precisamos ou porquê é que faria falta uma Sega Saturn Mini? Ora, em primeiro lugar porque, tal como o Commodore Amiga, a Sega Saturn usa um sistema, um formato de mídia que não é muito conveniente nos dias de hoje, ou pelo menos não envelheceu tão bem comparativamente com os cartuchos, por exemplo. Estamos a falar de CDs, ainda por cima os da Sega Saturn realmente não eram os melhores. Estamos a falar de um formato de mídia que, por melhor que vocês tomem conta dos vossos jogos, os CDs vão apodrecer. Vão. Com o cartucho também pode acontecer, irá certamente acontecer, mas daqui a muito mais tempo. Eu acredito que daqui a 50 anos, eu acho que há muitos cartuchos da Atari e da NES que ainda vão estar a funcionar, enquanto que estas belezas aqui, CDs e alguns DVDs da PlayStation, da Sega Saturn, vão eventualmente apodrecer e lá está, deixar de funcionar. Portanto, aqui um pequeno parênteses, mais um bónus das consolas mini. Preservação de software. Outra das razões pela qual eu adorava ver uma Sega Saturn Mini tem a ver aqui mais com a parte do colecionismo, porque eu não tive tanta ligação com a Sega Saturn como tive com a PlayStation, por exemplo, se bem que muito pessoal não sabe disto, mas a minha primeira consola foi realmente uma Sega Saturn, não foi a PlayStation, mas isso será uma história para outro vídeo no meu canal. Mas falando de colecionismo ou de obter os jogos para podermos jogar no hardware original, a Sega Saturn de momento é um sistema caro de se colecionar. Geralmente neste mundo os artigos da Nintendo sempre foram mais caros, tanto as consolas como os jogos, mas eu acho que de momento a Sega Saturn, no que toca a 32 bits, eu acho que é dos mais caros, até mesmo comparando com a Nintendo 64. Mas é difícil, realmente hoje em dia é difícil arranjar artigos da Sega Saturn a preços decentes, arranjar também artigos em condições decentes, porque, por exemplo, as caixas dos jogos da Saturn não eram as melhores também, não eram das melhores realmente, portanto nem que fosse para preservar, para mim já era um bom motivo. E o terceiro motivo, este talvez um pouco mais complexo de se materializar, mas o que é certo é que a Saturn sempre foi um sistema muito difícil de simular. Mas nos dias de hoje já temos alguns emuladores de Saturn muito bons. Não sei até que ponto é que a Sega poderia licenciar ou obter alguns destes emuladores, mas seria incrível ver estes emuladores a correr no hardware físico, no hardware oficial com o logo da Sega. E claro, não nos podemos esquecer dos clássicos, não nos podemos esquecer dos exclusivos, não nos podemos esquecer da biblioteca da Sega Saturn. E embora se trate de um sistema 32 bits, para quem gosta de jogos 2D em pixel art, a Sega Saturn é um sonho. Portanto, eu adoraria ver uma versão mini da Sega Saturn. Ora, terceira e última escolha. Vamos até aos inícios dos anos 2000, o início do novo milénio, até porque esta geração, estou a falar da sexta geração de consolas, para mim é aquela geração onde eu começo a considerar retro, ou seja, tudo o que seja da sexta geração para trás. Já foi descontinuada, já tem uma história, já tem mais de 20 anos, há muitos jogos que não estão tão otimizados dessa era, obviamente, para a era atual. Portanto, lá está. Não quero estar aqui a discutir semântica, mas eu considero-se esta geração uma geração retro. E quando se fala da sexta geração ou dos 128 bits, do que é que estamos a falar?
Estamos a falar, obviamente, da PlayStation 2. Não posso deixar de admitir que sim, é uma escolha um pouco pessoal, porque a PlayStation 2 continua a ser a minha consola preferida de sempre, continua a ser a consola mais vendida de sempre, conta com uma biblioteca com mais de 4.000 jogos, qualquer coisa assim. Obviamente que aqui estou a referir-me a todas as regiões, ou seja, América do Norte, os exclusivos japoneses e, claro, os lançamentos europeus. E foi um ícone. A PlayStation 2 foi um ícone do gaming, foi um ícone da Sony, foi um ícone de videojogos em geral. Teve exclusivos fantásticos, dos melhores da sua geração, na minha opinião. Teve muitas franquias que ainda têm continuação nos dias de hoje e que começaram na PlayStation 2. E se estas razões não forem as suficientes para termos uma PlayStation 2 Mini, epá, nem que seja para a Sony se redimir da PlayStation Mini. PlayStation Mini, quando foi anunciada, se eu estava com a hype, claro que estava com a hype toda. Quando recebi a consola, uma desilusão autêntica. Tenho a dizer que enquanto produto só, é a pior. Pelo menos destas aqui é a pior. Curiosamente, a longo prazo até se veio a tornar a melhor no sentido de emulação, mas aqui obviamente estamos a falar de hacking, portanto se vocês decidirem alterar as consolas mini, a PlayStation realmente fica um monstro com alguns tweaks. Mas tudo graças à comunidade hacking, portanto a Sony não contribuiu com nada disto. A Sony lançou um produto muito medíocre. Portanto, eu acho que seria incrível se a Sony conseguisse lançar uma PlayStation 2 Mini em condições. Ainda nos dias de hoje a PlayStation 2 é muito falada, é um sistema muito popular, é um sistema, por exemplo, streamers e youtubers fazem montes de conteúdo com a PlayStation 2. Mesmo a malta do colecionismo, há muito pessoal a colecionar a PlayStation 2 e ao contrário de muitos outros sistemas, por exemplo, estes que temos aqui, a PlayStation 2 é um sistema barato de se colecionar, novamente, foi o sistema mais vendido de sempre. Portanto, Sony, epá, PlayStation 2 Mini, tem de acontecer, nem que seja para apagar isto. Não podemos esquecer o passado, mas podemos redimir-nos. E assim concluo o episódio do mais retro deste mês. 3 sistemas que eu adorava ver em formato mini. E por favor partilhem aí em baixo, pessoal, partilhem aí na caixa dos comentários se vocês são fãs e se são apologistas dos sistemas mini. O que acham das escolhas que eu trouxe para o episódio de hoje? E por favor partilhem também as vossas opiniões, partilhem aí em baixo que sistemas é que vocês adorariam ver em formato mini. Já sabem, muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de seguir o pessoal do Café Mais Geek nas redes sociais e se tiverem um tempinho extra, passem pelo meu canal de YouTube e subscrevam. Por hoje é tudo, pessoal, vemos no próximo episódio e como sempre, divirtam-se e joguem muito.